Há um momento na vida em que algo silenciosamente começa a se romper. À primeira vista, tudo parece no lugar. Você respira, cumpre suas obrigações, conversa com as pessoas, até sorri de vez em quando. Mas por dentro algo está estranho, como se a vida estivesse passando por você, sem realmente te tocar. Como se você estivesse presente, mas ausente. Vivo, mas desconectado. Você já sentiu isso? É como se um dia você olhasse no espelho e de repente não reconhecesse seus próprios olhos. Aquele olhar já foi seu, mas agora parece vazio, distante, cansado. Como se você estivesse habitando um corpo que funciona no automático, mas a alma tivesse ficado para trás. É nesse ponto que muitos chegam sem nem perceber. Acordam, trabalham, fazem o que precisa ser feito. E ainda assim algo está sempre escapando. Como se mesmo estando cercado de pessoas, de compromissos, de metas, você estivesse correndo de alguma coisa. E talvez não seja do mundo que você esteja fugindo. Talvez, no fundo, esteja fugindo de si mesmo. Mas essa fuga não é gritante, não é óbvia. Não é dramática como os filmes costumam retratar. Ela é sutil, silenciosa e por isso mesmo é tão perigosa. Porque se esconde nos lugares mais inesperados. Na rotina que você repete todos os dias. Nas decisões que toma sem pensar, nas conversas que evita, nas emoções que enterra, nos sonhos que adia, nas verdades que você prefere não encarar. Carl Gustav Jung, o pai da psicologia profunda, escreveu que aquilo que você reprime, aquilo que você nega não desaparece, apenas se esconde. Vai para a sombra e de lá, sem que você perceba, começa a moldar silenciosamente a sua vida, as suas escolhas, seus relacionamentos, seus conflitos. Por isso, fugir de si mesmo pode se disfarçar de muitas formas. Às vezes, se apresenta como uma rotina impecável. Outras vezes, como uma espiritualidade brilhante. Ou como uma generosidade exagerada que sempre coloca o outro em primeiro lugar. A fuga pode se vestir de eficiência, de controle, de silêncio, de paz. Pode parecer até virtude. Mas por dentro o vazio persiste. É importante dizer: este não é um espaço para julgamentos. Não estamos aqui para te dizer o que fazer ou qual caminho seguir. Este é um convite corajoso e necessário, o de observar sua própria fuga, de reconhecer com honestidade o modo sutil com que você, talvez há anos, vem tentando não se encontrar, porque toda fuga tem uma origem. Ela nasce de uma dor que nunca foi nomeada, de um medo que nunca foi enfrentado, de um desejo que ficou suspenso, sem espaço para existir. E se você conseguir, mesmo que por alguns minutos, escutar essa história, não com a mente, mas com o coração, talvez algo mude. Talvez você perceba que não precisa continuar fugindo. Hoje, diante de você, serão apresentados 5 caminhos. Não são caminhos físicos. São imagens simbólicas, arquétipos. Representam 5 formas distintas de fuga. E cada uma delas revela uma faceta diferente da alma que tentou sobreviver em silêncio. Não será sua mente racional que vai escolher um desses caminhos. Quem vai sentir o chamado é uma parte mais profunda. O inconsciente sabe. E o que mais te atrair, o que mais te tocar, pode ser justamente aquilo que você tem evitado olhar. O que você verá a seguir não é um teste comum. Não é uma brincadeira superficial. É uma jornada simbólica. Um espelho que não reflete a aparência, mas aquilo que pulsa por trás do que você mostra ao mundo. E pode doer. Mas também pode libertar. Jung dizia que a sombra não é nossa inimiga. Ela é uma parte nossa, que apenas deseja ser reconhecida. Quando negada, ela grita. Quando vista, se transforma. Por isso, o que você verá nos próximos minutos não é uma sentença. É um convite de reencontro, com suas emoções esquecidas, com seus sonhos adiados, com sua verdade mais íntima. A fuga não precisa ser o fim da história. Pode ser, na verdade, o início do caminho de volta. Um caminho que começa agora, com uma pergunta que poucos ousam fazer com sinceridade. De que forma você está fugindo de si mesmo? Imagine-se caminhando por um bosque espesso. Os galhos entrelaçados formam um teto quase fechado, impedindo a luz de entrar. A terra úmida estala sob os seus pés. O ar é frio, denso, como se estivesse carregado de segredos antigos. A princípio, parece um refúgio, um lugar onde você pode se esconder do barulho do mundo, das exigências, dos olhares. Mas conforme avança, percebe que o bosque não é apenas abrigo.
Ele é também prisão. No centro dele, um túnel se abre entre as árvores, escuro, apertado, úmido. Não é um túnel de descoberta. É um túnel de esquecimento. Não conduz à saída. Conduz ao interior, ao silêncio, à tentativa desesperada de não sentir. Esse é o primeiro caminho de fuga, a repressão emocional. E talvez ele seja o mais antigo de todos, o mais silencioso, o mais comum. E também o mais perigoso, porque você pode viver nele por anos, décadas, sem sequer perceber. A repressão não grita, ela sussurra. E justamente por isso passa despercebida. Ela se disfarça de serenidade, de autocontrole, de maturidade, mas por dentro é apenas medo. Medo de sentir, medo de lembrar, medo de colapsar. Muitas vezes essa fuga começa na infância, quando alguém nos ensinou, direta ou indiretamente, que sentir era errado, que chorar era fraqueza, que a raiva era inaceitável, que demonstrar dor era se expor demais. E então começamos a aprender a esconder. Primeiro calamos o que doía, depois calamos tudo. Passamos a sorrir mesmo quando algo em nós gritava, a dizer que estava tudo bem, mesmo quando não estava. Com o tempo, essa estratégia vira parte de quem somos, mas o que foi proteção aos poucos se transforma em cárcere. A emoção reprimida não desaparece. Ela vai para o corpo, e o corpo começa a falar por você. Insônia, tensão crônica, dores que não têm causa aparente, cansaço que não se explica, ansiedade que surge do nada. Carl Jung chamava isso de sombra. Tudo aquilo que você exclui da consciência, mas que continua operando nos bastidores da sua vida. As emoções que você enterrou continuam influenciando suas reações, seus relacionamentos, suas escolhas. E quanto mais você finge que elas não existem, mais elas gritam. Reprimir as emoções é como empurrar uma bola para o fundo da água. Dá trabalho, cansa. E um dia ela volta à superfície, muitas vezes no pior momento, num rompante, numa crise, num sintoma. Talvez você já nem saiba mais o que sente de verdade. Você sabe o que deveria sentir, o que seria adequado, o que esperam de você. Mas o que você realmente sente? Quando foi a última vez que se permitiu chorar sem pedir desculpas? Sentir raiva sem se culpar? Ter medo sem se esconder? O túnel no bosque representa esse esforço constante de guardar o que é doloroso, de esconder o que poderia te fazer parecer fraco. Mas quanto mais você caminha por esse túnel, mais escuro ele fica. Mais longe você fica de si mesmo. E então, um dia, você se olha no espelho e não sabe mais quem é. A serenidade que os outros veem não é paz, é silêncio forçado. O equilíbrio que admiram não é estabilidade, é congelamento. Por fora tudo parece bem, mas por dentro há um eco, um vazio, um pedido mudo de socorro. Escolher esse caminho de fuga não é fraqueza, é sobrevivência. É o que você aprendeu a fazer para suportar. Mas talvez agora tenha chegado o momento de voltar, de entrar de novo no bosque, não para fugir, mas para encontrar. Porque a escuridão que antes era abrigo, agora está sufocando. E o que você sente, mesmo que não saiba nomear, está pedindo para sair. Na psicologia de Jung, há um processo chamado integração da sombra. Não significa perder o controle ou se entregar ao caos. Significa reconhecer que você é humano, que sentir é parte da vida, que não há cura possível sem verdade. Você não precisa mergulhar de uma vez, mas pode começar com uma pergunta sincera. O que eu sinto? Quando me permito sentir, o bosque não é seu inimigo. Ele é o cenário onde o reencontro pode acontecer. E a sombra que vive ali dentro, aquela parte de você que você escondeu por tanto tempo, só quer uma coisa, ser ouvida. Imagine-se diante de uma ponte vermelha suspensa em meio à neblina. O vermelho brilha como um sinal de alerta, vivo, pulsante, enquanto a névoa ao redor esconde tudo o que está além. É uma cena bonita, quase mágica, mas há algo inquietante ali. Por baixo da ponte não há chão, apenas vazio. Este é o segundo caminho de fuga. A fuga por meio da aparência de paz. É o tipo de fuga mais difícil de detectar, porque por fora ela parece virtude, parece equilíbrio, parece maturidade emocional. Mas por dentro, há um esforço constante para sustentar um papel. O de quem está sempre bem, o de quem nunca entra em conflito, o de quem é forte, pacífico, compreensivo, mesmo quando algo dentro de si está prestes a implodir. Desde muito cedo,
Muitos de nós aprendemos que para sermos amados era preciso ser agradáveis, não contrariar, não incomodar, não causar problema, sorrir mesmo com dor, dizer tudo bem mesmo quando não estava. E assim, fomos construindo uma ponte frágil entre nós e o mundo. Uma ponte feita de concessões, de palavras medidas, de sentimentos engolidos. Essa ponte vermelha representa o esforço diário de manter as aparências, de parecer em paz, mesmo quando há guerra dentro do peito, de não dizer o que se sente para evitar conflitos, de ser sempre diplomático, mesmo quando o que mais se quer é gritar. Essa ponte é sustentada pela imagem que você construiu de si mesmo, uma imagem forte, serena, respeitável. Mas o problema é que toda máscara pesa, e quanto mais tempo você a carrega, mais ela se confunde com quem você é. Você começa a esquecer que tem o direito de não estar bem, que tem o direito de dizer não, que tem o direito de sentir raiva, frustração, tristeza, sem precisar esconder isso o tempo todo. Carl Jung dizia que não nos tornamos iluminados ao imaginar figuras de luz, mas sim ao tornar consciente a escuridão interior. E esse é o grande paradoxo da ponte vermelha. Ao tentar manter tudo em paz, você se desconecta da sua própria verdade. A névoa da negação começa a te envolver. Você continua funcionando, continua agradando, continua evitando os conflitos, mas já não sabe mais o que sente, já não sabe mais o que é verdadeiro. Essa fuga pela aparência é traiçoeira, porque te faz acreditar que está fazendo o certo, que está sendo bom, compreensivo, elevado. Mas o preço é alto. Você se abandona. E o abandono de si é uma das formas mais dolorosas de solidão. Lá no fundo, algo em você sabe. Sabe que há raivas não expressas, tristezas que nunca foram acolhidas, palavras que você jamais teve coragem de dizer. E todas essas emoções seguem vivas, escondidas atrás do sorriso, vibrando na garganta, pesando no peito, corroendo por dentro. Talvez você tema que, se expressar tudo isso, será rejeitado. Talvez acredite que mostrar sua verdade vai quebrar as pontes que você tanto lutou para construir. Mas a verdade é que não há conexão real sem verdade interior. A harmonia forçada pode manter relações superficiais, mas jamais permitirá intimidade verdadeira. A ponte vermelha é bela, mas frágil. E a névoa que a envolve não é inimiga. É apenas a confusão criada por anos de silêncio. Um dia, inevitavelmente, ela começa a se dissipar. E quando isso acontecer, você terá que se perguntar: o que restará da minha ponte? Ela foi construída sobre minha verdade ou apenas sobre o medo de desagradar? Escolher esse caminho de fuga não foi um erro. Foi uma forma legítima de proteção. Mas agora talvez seja o momento de descer da ponte e pisar em solo firme. O solo da sinceridade. De olhar para dentro e perguntar: o que estou escondendo atrás do meu sorriso? A verdadeira paz não exige esforço constante. Ela surge quando a alma está em coerência com a própria verdade. Quando não é mais necessário sustentar uma imagem. Quando você pode ser, simplesmente ser, com tudo o que sente, inclusive o que é desconfortável. E talvez, nesse momento, você descubra que os outros também estão cansados de fingir, e que sua coragem de ser autêntico pode ser justamente o que falta para uma conexão mais real, consigo mesmo e com o mundo. Imagine um horizonte sem fim, um deserto dourado sob um sol implacável. Nada de sombras, nada de abrigo, nenhuma pausa. Apenas areia, calor e a sensação de estar sendo constantemente observado pelo céu ardente. É um cenário belo e hostil ao mesmo tempo. Parece falar de força, resistência, superação, mas também sussurra sobre exaustão, sobre um cansaço que não tem nome. Um cansaço que se instalou não no corpo, mas na alma. Este é o terceiro caminho de fuga, a ação incessante, a tentativa de não parar, de seguir sempre em frente, de preencher cada minuto com tarefas, metas, conquistas. Porque parar, ainda que por um instante, significaria ter que escutar o que se passa dentro. Essa é a fuga mais valorizada pela sociedade, a mais aplaudida, a mais admirada. Vivemos em um mundo que premia a produtividade e a velocidade, que transforma o fazer em virtude e o descanso em culpa. Nesse mundo, ser ocupado é um sinal de sucesso. E quem não para é visto como alguém forte, comprometido, vencedor. Mas por trás de toda essa atividade constante, pode haver outra coisa: medo. Medo do vazio, medo do silêncio, medo de encarar a si mesmo. Porque no fundo,
O movimento sem pausa é uma forma de não sentir, de não pensar, de não lembrar, de não existir plenamente. A alma que escolhe o deserto como fuga muitas vezes aprendeu cedo que seu valor está no que realiza. Talvez desde criança você tenha sido elogiado quando fazia muito, quando era responsável, quando dava conta de tudo. Talvez tenha sido a criança que amadureceu cedo, que carregou peso demais, que se tornou o pilar da família, que ali nasceu uma crença silenciosa. Sou amado quando sou útil. Então você cresceu tentando provar, para os outros, para si mesmo, para o mundo, que merecia existir, que sua presença se justificava pelos resultados, que descansar era um luxo perigoso, que parar era fraqueza, mas o corpo sente. E uma hora ele começa a dar sinais. A ansiedade vira uma presença constante. O sono já não é reparador. O coração acelera mesmo sem motivo. O tempo nunca é suficiente. E por mais que você conquiste, por mais que realize, a sensação é de que ainda falta alguma coisa. Jung falava sobre o arquétipo do guerreiro, aquela parte de nós que luta, que enfrenta, que supera, mas dizia também que, quando esse guerreiro não se conecta com o coração, ele se torna escravo da própria batalha. Luta por lutar, vence por vencer, corre sem saber por quê. E nessa corrida, acaba perdendo o mais importante, a si mesmo. A pergunta que o deserto traz é profunda e desconfortável. Quem é você sem suas tarefas? Sem seus compromissos? Sem a produtividade que te define? Você saberia simplesmente ser? Esse caminho de fuga não é óbvio, porque ele se disfarça de propósito, de ambição, de vocação. Mas há uma diferença entre agir a partir do coração e agir para fugir de si. E essa diferença está no silêncio que você evita, no desconforto que sente quando finalmente tem um tempo livre e, em vez de descanso, sente angústia. A ação, quando usada como fuga, se transforma em prisão. E o deserto, com toda a sua vastidão, passa a simbolizar o vazio interior que você tenta preencher com movimento. Mas esse vazio não será saciado com mais uma conquista, porque ele não nasceu da falta de fazer. Nasceu da falta de conexão consigo mesmo. Talvez você esteja cansado e nem perceba. Talvez já tenha normalizado o peso que carrega. Mas há uma parte de você, talvez bem pequena, quase silenciada, que pede por pausa, que deseja descansar sem culpa, que quer parar de correr mesmo que por um instante. E esse instante pode ser transformador. Parar não é fracassar. Descansar não é perder. Ficar em silêncio não é sinal de fraqueza. Pelo contrário, é preciso coragem para enfrentar o que aparece quando o ruído do mundo cessa. O deserto é um lugar de provações, sim, mas também é um lugar onde nasce a verdade, onde as distrações desaparecem e só sobra o essencial. E talvez seja exatamente isso que sua alma esteja pedindo. Voltar ao essencial. Voltar para si. Então, se você se reconhece nesse caminho, faça uma pausa agora. Respire. Pergunte-se, o que está tentando evitar com tanto movimento? Porque quando você para, o que parecia ameaça pode se revelar como verdade. E nessa verdade, mora a liberdade que você tanto busca, mas que não encontrará em mais uma lista de tarefas, e sim no silêncio que te devolve a si mesmo. Visualize uma montanha imensa diante de você. A neblina cobre seu topo, os ventos sopram com força, e uma escada estreita serpenteia a montanha acima, sumindo entre as nuvens cinzentas. Cada degrau exige esforço, cada passo é uma conquista, e ainda assim, por mais que você suba, o topo parece sempre distante. Esse é o quarto caminho de fuga. A fuga por meio do perfeccionismo e do controle. Um tipo de fuga que à primeira vista parece nobre. Afinal, quem poderia criticar alguém por buscar excelência, por querer melhorar, por querer dar o seu melhor sempre? O problema não está no desejo de evoluir, mas no peso que se carrega quando isso vira uma obrigação constante, uma exigência sufocante, um esforço para merecer existir. A montanha representa essa trajetória sem fim, onde nada nunca é suficiente, onde cada conquista é rapidamente substituída por uma nova meta, onde o descanso é visto como ameaça, onde o erro é inaceitável, e onde, em silêncio, você vai se tornando prisioneiro da própria exigência. Talvez você tenha crescido em um ambiente onde era preciso se esforçar para receber amor. Talvez precisasse tirar boas notas, comportar-se de forma exemplar, ser forte demais para a idade que tinha.
Talvez tenha aprendido cedo que a vulnerabilidade não era bem-vinda, que cair era perigoso, que fraqueza significava rejeição. Então você fez uma promessa silenciosa: nunca vou falhar. Nunca vou deixar que vejam meu lado frágil. Essa promessa pode ter te levado longe. Pode ter construído uma carreira sólida, um nome respeitado, uma imagem de força. Mas também pode ter te roubado algo precioso: a leveza de ser simplesmente humano. O perfeccionismo é um dos mecanismos de fuga mais insidiosos, porque ele se alimenta da ilusão de controle. Você acredita que, se for bom o suficiente, forte o suficiente, organizado o suficiente, nada sairá do lugar. Ninguém vai te abandonar. Ninguém vai te criticar. Ninguém vai ver suas falhas. E assim você vai subindo degrau por degrau, sem perceber que essa escada não tem fim. Jung dizia que aquilo que evitamos em nós mesmos acaba nos dominando. E no perfeccionismo, o que se evita é justamente o mais humano: o erro, a dúvida, a fragilidade, a queda. Você veste a armadura da competência para esconder o medo de não ser suficiente. Mas por dentro vive em tensão, vive tentando não cair, vive tentando sustentar uma imagem que, no fundo, está esgotando a sua energia vital. A montanha não é apenas uma metáfora de esforço. Ela também simboliza a distância entre você e a sua essência. Cada degrau que você sobe, sem se perguntar por que, te afasta de quem você é de verdade. De tanto tentar ser impecável, você se esquece de quem é quando não está tentando nada, quando simplesmente está. E o mais cruel é que, muitas vezes, nem mesmo você se permite parar, porque aprendeu que descansar é sinal de fraqueza, que desacelerar é perigoso, que baixar a guarda pode significar perder tudo. Mas e se for o contrário? E se parar for justamente o que te salva? E se a verdadeira força estiver em aceitar a imperfeição? A escada da montanha pode ser abandonada. Você não precisa continuar subindo. Pode escolher descer um degrau. Pode escolher respirar. Pode finalmente escolher ser imperfeito. Não porque fracassou, mas porque decidiu se libertar. Talvez ninguém veja suas noites em claro, o medo constante de errar, a autocrítica que nunca silencia, a cobrança interna que te acompanha em cada decisão. Mas você sente, e isso basta para saber que há algo que precisa mudar. Você não precisa merecer amor. Você não precisa provar valor a cada passo. A criança que aprendeu que precisava ser perfeita para ser aceita ainda mora aí dentro, e ela precisa, mais do que tudo, ser acolhida. A montanha não é castigo, é espelho. Reflete o quanto você se esqueceu de que já é suficiente, que já é digno, mesmo quando falha, que não precisa alcançar o topo para ser inteiro. Se você se reconhece nesse caminho, talvez esteja na hora de descer um pouco, de olhar para dentro, de perguntar: o que eu perco ao tentar ser perfeito o tempo todo? E mais ainda, o que eu poderia ganhar se me permitisse apenas ser? A verdadeira força não está em quantos degraus você sobe, mas em quantas vezes você escolhe ser honesto consigo mesmo, mesmo quando isso significa parar. Imagine-se diante de um túnel iluminado por uma luz violeta suave, envolvente, quase hipnótica. Há um magnetismo ali, um convite silencioso para se afastar do peso do mundo e mergulhar em algo mais elevado, mais puro, mais transcendente. Nesse túnel, tudo parece calmo. Não há ruído, não há caos, não há dor. Apenas essa luz espiritual que parece prometer alívio, sentido e paz. Esse é o quinto caminho de fuga, a espiritualidade desconectada da vida real. E talvez ele seja o mais delicado de todos, porque nasce de um anseio legítimo. O anseio de compreender o invisível, de encontrar propósito, de se reconectar com algo maior. Mas há um ponto em que esse impulso se transforma em fuga. Um ponto sutil, quase imperceptível, onde o sagrado começa a ser usado como máscara para o sofrimento não enfrentado. Muitas pessoas chegam à espiritualidade depois de experiências de dor, perdas, decepções, traumas, vazios. E nesse encontro com o invisível, encontram consolo. É natural, é humano. Mas há uma diferença profunda entre a espiritualidade que cura e aquela que apenas anestesia, entre a que nos ajuda a integrar nossa sombra e a que apenas tenta apagá-la com luz demais. Talvez você tenha crescido se sentindo deslocado, sensível demais, mais conectado com o mundo interior
do que com a realidade concreta. Talvez, desde cedo, tenha encontrado refúgio na imaginação, nos símbolos, na busca por algo além. Isso pode ter sido uma forma bonita de se proteger. Mas com o tempo, esse refúgio pode se transformar em prisão. Você medita para não sentir, reza para não lembrar, consulta oráculos para evitar decisões difíceis, fala de amor universal, mas não consegue dizer o que sente em um relacionamento real. A espiritualidade, quando usada como fuga, se transforma num tipo elegante de desconexão. Você se envolve com ideias elevadas, mas evita conversas difíceis. Você fala sobre perdão, mas evita confrontar quem te feriu. Você diz que tudo é luz, mas dentro de você ainda há dor, medo, raiva, e você não quer olhar. Carl Jung alertava sobre o risco da inflação espiritual, quando o ego se identifica com arquétipos de luz e perde o contato com a sombra. Quando a pessoa acredita estar iluminada, mas apenas construiu uma nova persona, agora espiritualizada. E essa persona pode ser tão aprisionadora quanto qualquer outra. A fuga espiritual pode parecer evolução, mas não é, porque a verdadeira evolução exige enraizamento. Não é subir para longe da dor, é descer até ela, olhá-la nos olhos, entendê-la, acolhê-la. A alma não cresce quando flutua acima da vida. Ela cresce quando mergulha com coragem na vida como ela é, com tudo o que ela carrega, beleza e ferida, luz e sombra, amor e limite. O túnel violeta, quando se torna fuga, representa o desejo de escapar da condição humana, de não sentir mais o peso das emoções, de não ser mais afetado, de transcender o corpo, os vínculos, os conflitos. Mas é justamente na experiência humana que está o ponto de transformação. Jung dizia: não há despertar da consciência sem dor. Não porque precisamos sofrer para evoluir, mas porque só enfrentando o que dói conseguimos integrar o que foi rejeitado. Não adianta repetir mantras se você ainda evita dizer o que sente. Não adianta acender incensos se você ainda se esconde de si mesmo. Não adianta buscar o divino se você ainda nega sua humanidade. A espiritualidade verdadeira é integração, não fuga. É enraizada. Respira junto com a sua dor. Caminha ao lado da sua sombra. É aquela que te convida a estar inteiro, não apenas iluminado. Estar inteiro é ser capaz de sentir raiva e ainda assim escolher não ferir. É sentir tristeza e não se isolar. É duvidar e continuar buscando. Se você se reconhece nesse túnel violeta, não se culpe. Sua busca é legítima. Seu desejo de crescer é real. Mas talvez seja a hora de descer do céu simbólico e pisar com os pés descalços na terra da sua vida. Perguntar-se com sinceridade: a que estou tentando escapar quando me refugio na espiritualidade? A luz violeta pode ser um portal de cura, se você tiver coragem de levar com você tudo o que é. Sem negar sua dor, sem ignorar sua sombra, sem romantizar o que precisa ser olhado com firmeza e compaixão. A espiritualidade não precisa te afastar de si, ela pode ser o caminho mais bonito de volta, se você tiver coragem de trazer a alma para o corpo, a luz para a sombra, o sagrado para o cotidiano. E então talvez você perceba que não é preciso escapar, porque tudo o que você buscava lá fora já estava dentro. Você caminhou por 5 cenários diferentes, 5 caminhos simbólicos que, mesmo tão distintos entre si, revelam uma mesma verdade. Em algum ponto da sua história, você precisou se proteger, e para isso escolheu, ou foi levado a escolher, uma forma de fuga. Talvez tenha sido o bosque escuro, onde aprendeu a esconder suas emoções para sobreviver. Talvez a Ponte Vermelha, onde vestiu a máscara da harmonia para não ser rejeitado. Ou o deserto abrasador, onde se manteve em movimento constante para não encarar o vazio. Pode ter sido a escadaria da montanha, onde o perfeccionismo se tornou escudo contra a dor de errar. Ou ainda o túnel violeta, onde buscou consolo nas alturas espirituais, sem perceber que deixava partes de si para trás. Mas agora, olhando tudo isso com mais clareza, talvez você perceba algo essencial. Nenhuma dessas fugas foi um erro. Elas foram estratégias de sobrevivência.
Formas inconscientes que sua alma encontrou para continuar, para suportar, para lidar com dores que ainda não podiam ser tocadas. A sombra não é um inimigo. É a parte ferida que tentou te proteger quando ninguém mais o fez. Carl Jung dizia que a sombra carrega aquilo que foi rejeitado, não porque era maligno, mas porque era considerado inaceitável. A criança que sentiu medo e foi ridicularizada aprendeu a engolir o choro. O adolescente que desejava ser aceito, mas foi criticado por sentir demais, aprendeu a se calar. O adulto que viveu perdas, pressões, expectativas, criou camadas de defesa, silenciosas, funcionais até elogiadas, mas que o afastaram da própria essência. A fuga, então, não é o fim da história. É o começo do retorno. Porque em algum momento a alma começa a chamar, começa a incomodar. Aquele eco de vazio, aquela sensação de que, mesmo fazendo tudo certo, algo essencial está faltando. É a sombra batendo à porta, não para te destruir, mas para te libertar. Integrar a sombra não significa mergulhar no caos, nem abandonar suas conquistas. Significa olhar com compaixão para o que foi deixado para trás. Reconhecer que, mesmo as partes que você considera feias, a raiva, a dor, a inveja, o medo, a insegurança, também são suas. E que quando você começa a acolher tudo isso, algo muda profundamente. Você deixa de sobreviver e começa a viver de verdade. Cada caminho que você percorreu é um espelho, e o que mais te atraiu pode revelar justamente o que você mais teme. Mas nesse temor existe uma chave. O medo aponta para aquilo que mais precisa ser integrado. E a parte de você que mais tenta escapar é a mesma que mais deseja ser vista. O retorno a si mesmo não é uma linha reta, é uma travessia. Às vezes lenta, às vezes dolorosa, às vezes silenciosa, mas sempre verdadeira. Não existe um manual, mas existe um ponto de partida, a honestidade. A coragem de dizer, sim, eu estive fugindo, mas agora eu quero voltar. Voltar para onde? Para dentro, para o corpo, para os sentimentos, para as relações reais, para a presença, para a sua verdade, ainda que imperfeita, ainda que confusa, porque só quando você se permite ser inteiro é que a vida começa a fazer sentido de verdade. Você não precisa rejeitar o que construiu até aqui. A espiritualidade pode continuar sendo fonte de luz, desde que esteja ancorada na sua humanidade. A disciplina pode seguir presente, desde que venha acompanhada de compaixão. O silêncio pode ser um espaço de escuta e não de repressão. O movimento pode ser expressão de vida e não um meio de evitar o que dói. O equilíbrio pode vir não da perfeição, mas da aceitação. Este vídeo, esta jornada não trouxe respostas prontas, e isso é intencional, porque o que importa agora não é a resposta. É a pergunta que permanece ecoando em você. De que estou fugindo? E como posso começar a me encontrar? Essa pergunta não exige pressa. Ela exige presença. Ela exige escuta. E, acima de tudo, exige que você pare, por um momento, de lutar contra si mesmo. Porque, no fim das contas, não há nada em você que precise ser negado. Tudo pode ser transformado, quando olhado com verdade. Então, olhe novamente para os 5 caminhos. Qual deles falou mais forte? Qual imagem te causou desconforto, fascínio ou identificação? Escreva, reflita, compartilhe. Porque seu processo, além de ser profundamente pessoal, pode ser também um farol para outros que, como você, estão cansados de correr e desejam voltar para casa. E se existe um lugar onde isso começa, é aqui, no silêncio sincero onde você finalmente deixa de fugir e decide caminhar pela primeira vez na direção de si mesmo.